Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E a gente gosta muito de falar sobre padrão de comportamento, que a gente há algum tempo estuda neurociência, neurolinguística e comportamentos humanos. E a gente percebe que existe uma coisa que está totalmente interligada uma à outra. Ou seja, o teu comportamento ele é moldado pelo padrão de vibração do local que você frequenta. Ou seja, você tem que ter muito cuidado com as pessoas que você se envolve, você tem que escolher com muito critério os seus amigos, você tem que escolher com análise muito filtrada os lugares que você frequenta. Por quê? Tudo é vibração. E nós, às vezes, não nos damos conta que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E aí, através de muitos estudos, muita pesquisa em laboratórios, com diversos voluntários, os neurocientistas eles chegaram à seguinte conclusão, que o pensamento é algo espiritual, ou seja, pensamento é uma atividade do espírito. Até algum tempo atrás não se tinha essa precisão do que verdadeiramente era pensar. E foi descoberto o seguinte, que o pensamento muda a sua realidade. Por quê? Nós temos durante o dia cerca de 16 a 18 mil pensamentos. Evidentemente que a gente não pode filtrar todos esses pensamentos. Mas o que é que acontece? Na maioria das vezes a gente absorve o comportamento de um pensamento voluntário. Por quê? Se você for analisar, a gente senta em uma praça, a gente senta de frente para o mar e a gente percebe que o pensamento que a gente tem é diferente. Geralmente é ligado àquele ambiente que nós estamos. Ou às vezes você está em um local que não tem nada a ver com aquele pensamento, e aquele pensamento, ele vem e toma o seu tempo e toma a sua consciência. Por quê? São pensamentos involuntários, e a gente não aprende a filtrar esses pensamentos que vêm com muita velocidade na nossa vida. Então a gente deve aprender sim a pensar. Existe uma forma certa de pensar. Se o que eu estou pensando não está me trazendo resultado favorável, não está me trazendo uma sequência de fatos e de coisas positivas, por que eu continuo pensando dessa forma? Então, a maneira de você pensar influencia diretamente nos resultados que você vai ter na sua vida. Eu estava hoje assistindo um vídeo interessante, que alguns anos atrás era impossível vencer a barreira dos 100 metros em um determinado tempo, ou seja, uma quantidade de segundos, até que alguém foi lá e desprezou esse limite, ultrapassou esse limite. E isso havia anos que ninguém conseguia fazer, mas essa pessoa foi lá e fez o que aparentemente era impossível. Após esse feito desse homem que rompeu os limites impostos pelo próprio homem, outros homens foram lá num espaço muito mais curto de tempo e conseguiram superar aquele limite. Então isso significa que os limites que nós temos no mundo, os limites que nós temos na nossa vida, eles são simplesmente impostos pelo nosso pensamento, pelo nosso padrão de pensamento. E aí a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se comunica, mas principalmente a gente tem que ter cuidado como a gente se comunica com nós mesmos. Qual é o diálogo que eu tenho comigo? O que é que eu falo? O que é que eu penso sobre mim? Às vezes você está vivendo um momento de desafio, de dificuldade, e tudo isso é necessário. Eu falo sempre, se eu não tivesse vivido tudo que eu já vivi até hoje, eu não teria coragem de estar aqui agora em uma praça e gravando um vídeo para vocês. Por quê? Eu sempre fui alguém como você, frágil, alguém que tinha medo do que os outros falavam para mim. Se eu fosse como eu era antigamente e não tivesse enfrentado tudo que eu enfrentei, eu não vestiria uma camisa amarela, um short verde-limão e não usaria um óculos espelhado. Mas isso faz parte exatamente da minha libertação, do processo que eu tive de compreender o seguinte: eu não tenho que seguir um padrão de pensamento da maioria. Eu não tenho que fazer o que a maioria faz. Eu não tenho que fazer nada para agradar os outros. Eu percebi que ao longo do tempo, através de várias situações que ocorreram na minha vida, que o mais importante é você fazer aquilo que é bom para você. Por quê? Quem vai responder é você. Quem vai viver os momentos são você. Quem vai viver a dor é você. Quem vai viver a alegria é você. Então para com isso de querer dar satisfação para os outros. Para com isso de querer agradar o outro. Se você é solteiro, você quer casar, caramba, a mulher ela tem que se enquadrar com aquilo que você é. E vocês aceitarem a diferença um do outro. Não é você falar, caramba, eu vou abrir mão de tudo por um amor. Não.
Quando você fala, eu estou abrindo mão de tudo por um amor, você está abrindo a mão dos seus sonhos, você está abrindo mão de quem você é. Eu estava ali hoje conversando com minha mãe, dando um exemplo para ela, que a gente deve ser sempre por nós mesmos. Um amigo meu, ele era casado, caminhoneiro, chegou um determinado momento, falou com a esposa dele, meu amor, a gente vai vender nossa casa, eu vou dar entrada numa carreta e a gente vai comprar um terreno construindo uma casa do jeito que a gente quer, porque eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto de vida. A mulher falou na cara dele um não. Ele falou o seguinte, então, a partir de hoje eu quero o divórcio. A gente vai vender a casa, separa as partes e eu vou cuidar da minha vida, eu vou realizar meu sonho. Ele tomou a atitude correta, que muitos não teriam coragem de tomar. Ou seja, ele se libertou. O que aconteceu? Ele foi, financiou a carreta, ela ficou com a parte da casa dela. Hoje, esse cidadão, ele tem 2 carretas, ele tem uma mansão e tem um prédio de aluguel. E a mulher, a ex-mulher dele, tem sabe o quê? Nada. Porque entrou na vaidade, comprou uma bis e foi beber, foi comer água, não tinha projeto, não tinha sonho. Então, se ele tivesse com essa mulher até hoje, ele teria aberto mão de um sonho, do ideal dele. Ah, eu abri mão de tudo por uma mulher que não vale nada. Então aprenda uma coisa, você não tem que manter o padrão de comportamento que os teus pais te ensinaram. Meus pais me ensinaram muita coisa legal, mas eu sei que os pais deles passaram para eles muitas coisas que hoje não faz sentido. Então a gente tem que se libertar desse padrão de comportamento que não nos leva a nada. Eu aprendi o seguinte, eu tenho que me mover. Até num vídeo, quando você se move, você consegue um resultado melhor. A mesma coisa na vida. Em algumas situações eu tenho que sempre ir para frente. Em outras situações eu tenho que parar e ficar estático. Em outras situações eu tenho que recuar. Em outras situações eu tenho que dar um passo para um lado, um passo para o outro. Então a vida é um processo. Mas o mais importante é você pensar por você mesmo, você manter o teu padrão de comportamento, mas daquilo que te faz bem, daquilo que vai te elevar para uma consciência maior. Então eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para a tua existência, porque o meu objetivo no meu canal Prosperidade e Venda é exatamente isso, é elevar as pessoas e libertar as pessoas. Porque um dia eu já fui prisioneiro como você é, e eu tenho a missão de fazer as pessoas se tornarem livres. E livres na forma de pensar, na forma de viver, e você quebrar essa barreira do limite de é impossível, eu não posso, eu não vou fazer. Você pode aquilo que você quiser e você tem que fazer aquilo que você quer fazer. Você não tem compromisso nenhum com o outro. O seu compromisso é com você. Pega esse código, abraça pra vida, sucesso sempre. Uau! Uau!